Então, Hebreus o capítulo 1, de 1 a 4, fala da revelação final pelo Filho, tá? Então, estabelece o quê? O primeiro bloco da carta de Hebreus aí, né? Que eu vejo que a revelação de Deus por meio de Cristo é superior, tá? E é definitiva e completa. Então, fala que Jesus é o Logo, o verbo que estava presente na criação, né? Que agora é revelado, né? Ele se revela e tem o significado total do Antigo Testamento. Então, a primeira parte é essa, é a revelação final pelo Filho, tá? Então, vamos ler aqui, ó, Hebreus 1, de 1 a 4, fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, atentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, assim, a gente percebe o quê? Que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Então, ele fala assim, o texto fala, é a exata expressão, né, do ser, do ser de quem? De Deus. Então, a revelação trazida pelo Filho, né, toda a revelação trazida pelo Filho, é toda a revelação anterior do Antigo Testamento. Então, aquilo que Deus falou pela boca dos profetas encontra-se em Cristo plenamente. Então, eu compreendo que toda existência encontra a sustentação em Cristo. Então, e que nós vivemos nessa subsistência dependente de Deus, como eu falei no início. Nossa missão está debaixo de uma grande missão, que é a missão de Deus. E ele fala também se Jesus é superior, essa segunda parte. Então, a primeira parte, como eu falei, né? Então, Jesus é o quê? É a revelação final de Deus pelo Filho, tá? Segundo, Jesus é superior aos anjos, tá? Em Hebreus 1:5 até 2:18. Então, esse é o segundo bloco, né? Que foca o quê? A angiologia. Então, os judeus eles possuíam uma compreensão muito acerca de anjos. Eles criam muito em anjos, né? E consideravam que eram os mensageiros de Deus para os homens. Então, eles traziam as mensagens, tá? Mas na carta de Hebreus, ele afirma que a supremacia, existe uma supremacia acima dos anjos, que é Cristo. Então, os anjos são importantes? São, mas Jesus é infinitamente maior. É isso que ele vai falar no texto. Jesus é superior a qualquer anjo, inclusive aos arcanjos, né? Como Miguel, né? Então, é importante a gente entender isso, tá? E o terceiro ponto. Então, primeiro ponto, entenderam, né? Primeiro ponto, a revelação, Jesus é o quê? A revelação final de Deus, tá? Segundo ponto, Jesus é superior aos anjos. Terceiro ponto, Jesus é superior a Moisés. Está lá de Hebreus 3:1 a Hebreus 4:13. Moisés era o quê? Era a maior referência para o judeu. Foi por meio de Moisés que o judeu recebeu a lei. Foi por meio de Moisés que Deus entregou não só os 10 mandamentos, mas toda a carga de mandamentos, de não só mandamentos, mas de leis que o povo precisava seguir no deserto. Então, são mais de 600 leis. Então, isso veio pela figura de Moisés. Tá? Então, foi por meio dele que, inclusive, uma coisa importantíssima, ocorreu a libertação do povo do Egito. Então, Moisés, qual que era o papel de Moisés? Era esse mediador entre o Senhor e o homem. Inclusive, quando eles sobem, né? Moisés
fala que Deus vai descer para falar com o povo, eles falam, não, não, a gente não quer. Eles não conseguiam. Eles não conseguiam suportar a presença de Deus. Ele falou, não, você fala com Deus e aí Deus fala através de você com a gente. Então, apesar dessa importância de Moisés para o povo, a carta de Hebreus vai afirmar que Jesus é maior que Moisés, e categoricamente. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos sempre revisar aqui para vocês terem entendimento. Então, Jesus é a revelação final de Deus. Então, o Filho, né, que é a revelação final de Deus. Segundo, Jesus é superior aos anjos. Terceiro, Jesus é superior a Moisés. E aí vai para o quarto ponto, que Jesus é o definitivo sumo sacerdote. Vai de Hebreus 4:14 até Hebreus 7:28. E é um bloco assim que fala sobre o quê? A estrutura religiosa, a estrutura ritualística de Israel. Então, o sumo sacerdote, qual que era a função dele? Era o sacerdote dos sacerdotes. Existia o sacerdote e existia o sumo sacerdote, que era um sacerdote maior. Somente ele podia entrar num local que era em frente à arca, depois do véu, que era a gente chama de Santo dos Santos. A gente vai estudar quando estudar o Êxodo, né? No Antigo Testamento a gente vai estudar. Então, uma vez, na verdade, Levítico, uma vez por ano esse sacerdote entrava ali diante da arca para fazer a remissão do pecado de todo o povo. Ele era o sumo sacerdote. Então, era alguém que precisava viver em santidade o tempo todo, tá? Tinha que ter uma santidade, porque, inclusive, teve um tempo que eles colocavam uma corda amarrada, né, na cintura do sacerdote, porque se ele tivesse alguma, vamos dizer, brecha, ele morreria. E eles puxavam o sacerdote. Eles devem ter feito isso porque corria esse risco, ou talvez porque tenha acontecido, embora a palavra não fala de ninguém que aconteceu isso, né? Então, assim, mas a carta de Hebreus, ela vem o quê? Vem mostrar que apesar dessa importância, vamos dizer, do sacerdote, Jesus é maior que o sacerdote. Cristo é o sacerdote definitivo, o sumo sacerdote, o sacerdote superior, né, da ordem sacerdotal. Então, o sacerdote era importante? Importante, mas Jesus é muito mais importante. Amém? Então é isso. O sacerdote precisava viver uma vida santa. Precisava, para que ele entrasse no Santos dos Santos. Jesus não. Ele era o próprio sacerdócio e ele era o lugar onde Deus habitava. Ele era o próprio Deus encarnado. Então, assim, o livro reconhece a importância do sumo sacerdote, mas ele é literal, ele fala, Jesus é maior. E Jesus é o sacerdote definitivo. Aquele que, vamos dizer assim, supera toda a carta, todo o livro de Levítico, ele está acima. Porque Levítico é onde as leis, né, são instituídas, o livro. Beleza? Então vamos de novo lá. Então, primeiro, é meio chato, mas a gente precisa fazer isso para ficar bem fixo. Então, primeiro, Jesus é a revelação final do Filho, né? Segundo, Jesus é superior aos anjos. Terceiro, Jesus é superior a Moisés. Quarto, Jesus é definitivamente o sumo sacerdote. E agora, o quinto, Jesus é o mediador da nova aliança. Está em Hebreus 8:1 até Hebreus 10:18. Hebreus 8:1 até Hebreus 10:18. E esse bloco é muito interessante, porque ele faz a comparação entre Jesus e Abraão. Abraão, a gente sabe que é o pai da fé, o primeiro patriarca. Patriarca é o quê? O pai de Israel, aquele que criou a nação. Então, o primeiro pai de Israel foi Abraão. Está lá em Gênesis, certo? Então, para os judeus, Abraão era uma figura que, assim, importância total, né? Até hoje, né? Então, Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam benditas através do Abraão. Mas a carta de Hebreu fala o quê? Jesus é mediador da nova aliança. Embora Abraão fosse mediador da antiga aliança, que ele promete abençoar todas as famílias da terra, Jesus é mediador da nova aliança, que ele promete uma aliança eterna.
Então é a última aliança. Amém? Tudo bem? Então, vamos para o sexto. Vamos de novo, vamos revisar aqui. Então, primeiro, Jesus é a revelação final que veio através dele, do Filho, né? É a revelação do Filho, a revelação final de Deus. Jesus é superior aos anjos. Você tem que guardar no coração essas coisas. Terceiro, Jesus é superior a Moisés. Quarto, Jesus é definitivo sumo sacerdote. Quinto, Jesus é o mediador da nova aliança. E sexto, é a aplicação da obra de Cristo. Então, a gente vai ver a aplicação dessa obra de Cristo, como ela é feita. Está em Hebreus 10, 19 até Hebreus 12, 29. Tá? Então, assim, a partir desse momento, a gente até agora teve um conhecimento teórico, né? Andando em Hebreus. Aí, a partir desse momento, a gente vai ter uma aplicação, vamos dizer assim, prática da vida cristã. Então, agora não se trata só de conhecimento, né? Então, agora se trata do quê? De uma vida. Agora é vida. Então, a grande pergunta é assim, como devemos viver diante da obra realizada por Cristo? Então, é nesse momento que a gente entende que, assim, a necessidade de aplicar os ensinos de Cristo na nossa vida. Então, Jesus é o que? A nossa caminhada diária. Especialmente diante do mundo que jaz no maligno, diante das perseguições que se levanta, Jesus é a nossa realização. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a nossa vida. Amém? Então, o sexto ponto é o quê? Aplicação da obra de Cristo na vida prática. Certo? Aí vem o capítulo 13, que é a conclusão, que é o sétimo ponto aí, que é a conclusão. E esse capítulo ele encerra toda, vamos dizer assim, a exposição, né, dessa carta, tá? E assim, você encontra o quê? Recomendações da carta, tanto na prática pastoral da igreja, como na vida da igreja. Tá? Então, assim, eu entendo assim, que Hebreus é uma carta de exortação. Exortação para quem? Para a igreja, né? Que estava nesse momento, vamos dizer assim, enfraquecida na fé, é um momento tenso de sofrimento da igreja. Então, em meio dessa dificuldade, em meio dessas lutas que eles estavam, vem essa mensagem, que Cristo continua cuidando do seu povo. E ele é superior a tudo isso. Então, tudo que você ouviu falar do Antigo Testamento, Cristo é superior e ele continua cuidando do seu povo. Tudo bem? Estão comigo? Tá? Então, vamos continuar. Esses são 7 pontos que a gente precisava ter falado. Agora a gente vai entrar em algumas coisas que eu acho importante também, antes de começar no capítulo 11. Tá? Então, qual que é a importância? Primeiro, a gente saber que essa supremacia de Cristo, né, que aparece em Hebreus, né, que ele é superior a tudo, né, ao longo da carta de Hebreus, eu percebo o quê? Que Cristo é apresentado como maior que os profetas, maior que os anjos, maior que Moisés, maior que os sacerdotes, maior que Abraão, maior que Arão, maior, enfim. Jesus não é apenas um mensageiro de Deus. Jesus é maior que todas as coisas. Então a gente não pode dividir e falar, não, eu quero a fé de Davi. Não, você não quer a fé de Davi. Porque a fé de Davi é baseada em Cristo. Ah, eu quero a fé de Abraão. Não, você não quer a fé de Abraão, porque a fé de Abraão é baseada em Cristo. Ah, eu quero que os anjos venham e façam um trabalho. Não, você quer que Deus envie os seus anjos, mas a gente sabe que a nossa proteção está em Cristo. Então você começa a entender que realmente nós precisamos basear toda a nossa vida
na figura de Jesus. Então vamos ler primeiro Hebreus 1, de 1 a 4, para a gente ver umas coisas importantes aqui. E vamos relacionar com alguns textos do Novo Testamento, que também são de Paulo, para a gente entender essa relação. Tá? Depois eu vou falar sobre quem escreveu Hebreus, disso eu vou falar daqui a pouco. Então, Hebreus 1, de 1 a 4, fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então, esse texto apresenta Cristo com a revelação perfeita de Deus, certo? Nele a gente encontra que a plenitude da revelação de Deus, porque ele é o resplendor da glória divina. Então, é a expressão exata do ser de Deus. Aí em Colossenses, aí eu vou fazer a referência. Em Colossenses 1, de 15 a 17, fala assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, todos foram criados por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aí você fica pensando, de quem é Hebreus? Quem escreveu Hebreu? É difícil não falar que foi Paulo, mas eu estou, entendeu? Como Hebreus não tem um autor, eu estou fazendo uma relação para vocês entenderem como é próximo isso aí. Mas eu não posso falar, fechar uma questão que ninguém fechou até hoje. Quem que é o autor de Hebreus? Ninguém falou. Mas você vê a relação desses dois textos é muito grande. Então, quando eu leio, né, esse texto, que Cristo é a imagem do Deus invisível, então todas as coisas foram criadas por meio dele. E ele existe antes de todas as coisas. É nele que toda a criação encontra uma sustentação. Então tudo é sustentado a partir dele. Outro ponto importante sobre a obra redentora de Cristo. Então a obra realizada por Cristo definitivamente. Então a partir de Cristo ele redimiu todas as coisas. Então, ele subsiste a partir desse sacrifício que eram repetidos, né, no Antigo Testamento, para a pessoa, vamos dizer assim, ela pecava e ela tinha que ir diante do sacerdote lá e entregar a sua oferta, para que esses pecados fossem tirados. E aí depois ele teria que fazer outra oferta, porque ele ia pecar de novo. Então, Cristo ele assume esse papel do sacrifício e essa purificação de pecados vem por meio dele, que reconcilia todas as coisas. Eu não preciso ir diante de um sacerdote que também pecava para ser purificado. Não, eu entro diante de Deus através daquilo que Cristo estabeleceu, que foi esse rasgar esse véu e me deixar diante do Pai. Através disso eu tenho acesso direto ao próprio Deus. O que fala em Colossenses. Colossenses 1,18 fala assim. Eu não preciso abrir, porque senão a gente vai perder muito tempo. Depois vocês revisam esses textos. Colossenses 1,18 a 20 fala assim: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para, em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então eu entendo o quê? Que Cristo, primeiro, é o cabeça da igreja. Então foi por meio dele que veio esse sacrifício que traz paz, que estabelece a paz entre Deus e o homem, essa reconciliação.
Porque ele perdeu essa conciliação lá no Éden. Vocês lembram? Certo? Quando houve o pecado, o homem cai e perde essa conciliação. Agora, em Cristo, nós temos essa reconciliação. Então, a obra dele é completa, é suficiente. Porque nele, ele reconciliou todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. No céu e na terra. Por que no céu? Porque a gente sabe que o primeiro pecado foi no céu, através de Satanás, que pegou, se rebelou. E o segundo pecado foi no homem, através da queda. Foi na terra. Ok? Estão comigo? Você vê que a gente começa a entender, é o que eu falei para vocês, a gente começa a entender coisas que a gente precisa ter entendimento desde o princípio da nossa conversão. Por isso a importância de nós começarmos por Hebreus, depois de Atos e Romanos, para ter essa base para que a gente consiga avançar. E aí a gente vai entender, falar sobre a cristologia, né? Quando você estuda em Hebreus, você entende essa questão cristológica, né? Que é o fundamento da suficiência de Cristo na identidade dos cristãos. Então, Cristo é o quê? Cristo é o Logos, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Então, eu entendo que o mesmo Deus que falou lá na criação para Adão, ele se completa e se revela plenamente em Cristo, no Filho. Então, Jesus é o Logos, aquele que existe eternamente. O Logos é aquele que existe. Então, ele é o que sempre existiu, o que existe e sempre vai existir. Então, ele dá sentido a toda a Escritura. Toda a revelação da Escritura encontra o seu sentido em Cristo. Aí a gente pode ler João 1:1, que fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem que é o Verbo? Cristo. Por isso que eu entendo que toda a revelação do Antigo Testamento encontra o cumprimento em Cristo. Aí a gente pode falar também sobre a igreja. Eu compreendo, né, nesses textos, que a igreja é a materialização da graça de Deus através do Filho. Então, a graça de Deus que está no mundo é a igreja. Ela é o corpo de Cristo manifestado no mundo pela presença de Deus, pela presença de Cristo. Então, a igreja está aqui, nela se resume a presença de Cristo. A partir dali, da descida do Espírito Santo em Atos, né, a igreja assume essa perspectiva, vamos dizer assim, universal. Aí ela começa em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Porque ali em Antioquia, como a gente estudou em Atos, né, é o exemplo vamos dizer assim, da comunidade que foi lançada, lançada para fazer essa missão. Foi ali que os discípulos receberam, né, pela primeira vez, o nome de cristão. Olha a importância dessa igreja, que a gente estudou em Atos, né, vou até pus aqui, Atos 1:8, fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então ali, né, eles recebem o Espírito Santo, e a partir dessa igreja de Antioquia, eles são chamados de cristãos, porque ali tem um comissionamento para ir para o mundo. Ali começa a quebrar essas barreiras. A barreira, vamos dizer assim, do gentil chegar foi através da vida de Cornélio, quando Pedro vai lá e prega e Cornélio recebe o Espírito. Mas a barreira missional foi a partir de Paulo e Barnabé, na primeira missão que eles começam ali. Ok? Aí a gente pensa também nas doutrinas que são fundamentais que Hebreus nos mostra. Quando a gente estuda Hebreu, a principal doutrina, vamos dizer assim, é o sacerdócio de Cristo e a nova aliança. Eu acho que essas são as duas coisas que assim, são mais importantes, né? Então, é, é, porque assim, é apresentado como, vamos dizer assim,
é uma singularidade, né? Em todo o Novo Testamento, essa parte de Hebreus assim é muito importante. É uma doutrina, né? Que é assim se destaca quando ele fala do, por exemplo, do Melquisedeque. Melquisedeque é o quê? É o rei de justiça. Vocês vão ver Melquisedeque lá em Gênesis, tá? Mas Melquisedeque é o quê? É uma figura de Cristo no Antigo Testamento, que significava rei de justiça. Então, o sacerdócio eterno, ele tem esse modelo, né, do Melquisedeque, tá? Porque é o sacerdócio de Cristo, que não está ligado ao sacerdócio do próprio Moisés, né? Que é através de Arão, né? Que foi o primeiro sacerdote assim do templo. Então, na figura de Levi, que era o bisavô de Arão, né? A gente começa a família dos sacerdotes. Mas na figura de Melquisedeque, que é um sacerdócio separado, a gente vem com a figura de Cristo, que não é uma figura que vem, não é um sacerdote que vem de linhagem sacerdotal, mas vem dessa figura de Melquisedeque, que chamava Rei de Justiça. Então, esse sacerdócio é superior à ordem de Levi. Tudo bem? Até aí, nós vamos entrar mais a fundo quando a gente estiver lendo. Eu só estou dando um entendimento para vocês que é importante a gente ter. Tá? Então, vamos lá. Qual a característica da carta de Hebreu? Então, vamos lá. Eu compreendo o seguinte: a carta de Hebreu, o fundamento dela, ela é uma epístola doutrinária. Ela é uma carta enviada para doutrinar, porque ela dá uma significação, uma ressignificação de todo o Antigo Testamento. Então, aquele Antigo Testamento que eu lia como algo, muitas vezes até chato, né? Alguns livros, como Levítico, então eu estou lendo Levítico ali, não estou entendendo muita coisa. Mas em Hebreus eu entendo que como uma epístola também, além de ser uma epístola doutrinária, é uma epístola pastoral, porque ela exorta o entendimento da igreja, né? Essa tensão que a igreja está enfrentando, que esse sofrimento é para quê? Para afirmar a fé, ok? Então são essas duas coisas que eu vejo na carta de Hebreus, tá? Então essa parte doutrinária e essa parte ao mesmo tempo, vamos dizer assim, pastoral, né? Ela doutrina, porque ela traz fundamentos, e ela pastoreia, ela dá direção, tá? Só que Hebreus é uma carta anônima, embora alguns falam que, já teve gente que falou que é a carta de Paulo, carta de Barnabé, talvez seja, eles fazem até muitas teorias assim sobre que fosse da Priscila, talvez, do Apolo. Então, não existe uma definição assim conclusiva da autoria disso. Então, não dá para a gente fechar nada. Mas eu aposto em Paulo. Nós só vamos ter esse entendimento na, na eternidade, quando a gente estiver lá sentado com Paulo na mesa, e falar: Paulão, foi você, né? Ele fala: talvez não. Talvez ele fale: não, foi outra pessoa. E que eu nem conhecia, agora eu conheço, é fulano de tal. Não sei, né? Então, essa ausência de identificação, eu comecei, assim, entendendo um pouco mais, estudando algumas vezes, você entende que ela tem até um porquê ser ausente. Por que eu acho que foi até ausente? A pessoa não escreveu que era ele, que era o, o, o autor da carta. Porque na época que foi escrita aí, essa carta, eles estavam precisando de muita atenção. Então ele não queria dar mais uma atenção para a pessoa falar assim: mas essa carta é de fulano. Mas analisar o fulano que mandou. Entendeu? Ele tipo assim, eu quero que vocês olhem para o que eu escrevi, não para quem escreveu. Para que vocês tenham uma percepção da doutrina que foi escrita. Para você ter uma percepção desse pastoreio que essa carta traz. Amém? Então, um outro ponto, perseverança cristã, né? A gente percebe também, lendo a carta, que Jesus, como eles enfrentam muita perseguição, que muitos sofriam ali com a perseguição dos judaizantes, né? Muitos abandonavam a fé mesmo e retornavam ali. Então você vê, era muito forte essa pressão judaizante, né?
Outros enfrentavam perseguição, assim, chegando até morte. Os cristãos naquela época eram lançados aos leões. Eles eram usados como velas vivas na cidade. Eles queimavam os cristãos. Era algo muito tenso, não era um negócio... Hoje a gente fala de perseguição, mas esse tipo de perseguição, assim, no nosso país não existe. Eu falo muito sobre isso. A gente fala, mas eu sou perseguido porque eu sou de Cristo. Gente, a gente vive um oásis aqui nesse país. Até a perseguição hoje em países muçulmanos é uma coisa louca. Então, esse combate que eles estavam vivendo, esse desânimo, é fortalecido pela convicção que Cristo é plenamente todas as coisas do Antigo Testamento. Então, você não precisa voltar no Antigo Testamento, porque aqui se cumpre o Antigo Testamento em Cristo. Você entendeu? Então, essa percepção que ele quer passar na carta. E, assim, outra coisa que eu percebo, assim, a existência, né, e a missão de Deus. Eu consigo entender que a nossa existência é debaixo da existência da missão do eu sou. Porque foi isso que ele falou para Moisés, né? Moisés pergunta, quem é você? Quem eu vou falar para os egípcios que você é? Você vai falar que eu sou o que sou, eu sou o eu sou. Então, Deus existe em si mesmo. Eu já falei isso no começo. Mas nós, o que? Nós possuímos uma existência dependente da existência de Deus. Uma subsistência naquele que verdadeiramente existe, o eu sou. É nele que a gente encontra a nossa identidade, a nossa missão está nele, o nosso propósito está em subsistir debaixo dessa missão. Então, tudo é criado por Cristo e tudo é para Cristo. Hebreus 1, o 3 e 4 fala assim, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Nele é sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificado dos pecados, assentou-se à direita da majestade do Pai nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelência de nome do que eles. Então, quando a gente entende esse texto, a gente começa a compreender que todas as coisas são sustentadas em Cristo. Toda a criação existe por meio de Cristo. Tudo permanece nele e no propósito dele. Por isso que a missão de Deus é o fundamento da minha existência. É somente debaixo dessa missão que eu tenho a minha missão. Sendo submisso a ele, que eu encontro o verdadeiro sentido da minha missão, da missão da minha vida. Estão comigo até aqui? Então, essa é a primeira parte dessa aula. Vocês viram que a gente é muita coisa. Isso é só a introdução. Então, é muita coisa para a gente falar. Mas eu já começo a entender muitas coisas aí. Dando essa geral, vamos dizer assim, no Hebreus, eu já começo a entender muitas coisas sobre a minha vida, sobre a minha missão, principalmente, embaixo dessa submissão. E sobre eu existir e ter esse entendimento. E quando eu leio o Antigo Testamento, eu vou falar, puxa, isso aqui eu estou lendo, mas deve ter algum cumprimento lá em Cristo. Então, eu sempre estou lendo, olhando lá o cumprimento. Vai ser muito mais fácil eu entender o Antigo Testamento. Entendeu? Eu sei que ele não vai se completar nele mesmo. Estão comigo? Beleza? Então é isso. Para hoje eu acho que a gente cumpriu bem. Deus abençoe. Vamos orar, finalizando. Eu vou orar por vocês, essa é a primeira, então eu quero orar para abençoar vocês nessa jornada, nesse caminho. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui de introdução a esse livro tão maravilhoso, Pai, que é Hebreus. E realmente nos instrui na doutrina, nos instrui na direção, nos instrui, e nós percebemos realmente que tudo nossa missão está debaixo dessa grande missão de Deus, e nossa missão se completa nesse que é o teu Filho, nesse que é o teu esplendor, é o esplendor da tua glória, que é Jesus. Pai, nos dá força para que nós, a partir desse momento, até o final, Pai, que nós estivermos no último capítulo de Hebreus, nós possamos estar firmes e estar mais direcionados pelo teu Espírito. Nós queremos realmente que essa palavra se cumpra nas nossas vidas, e nós possamos ter isso como nossa raiz, como nosso
naquilo que a gente realmente constrói, essa vida que nós queremos construir. Nós agradecemos por tudo, Pai, por cada irmão que vai estar aqui, cada irmão que vai ouvir essa palavra depois. Nós te agradecemos por essa ajuda que os irmãos têm se levantado para nos ajudar. Nós te louvamos por isso, Pai. Obrigado, nós te agradecemos e damos a Ti, Pai, todas as aulas, toda a honra, toda a glória e todo o louvor é do Senhor. Usa as nossas vidas para falar daquilo que é a sua vontade. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe.